Nosso primeiro expediente, o primeiro orador inscrito, o deputado Lula Moraes. Deputado, Vossa Excelência poderá ocupar a tribuna com o tempo de até 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, deputado Duquinha, bom dia, deputado Dedé Teixeira, deputada Eliane Novaes, deputada Fernanda Pessoa, deputado Vasquez Landim, que ocupa a cadeira a partir de ontem e que seja bem-vindo novamente a essa casa, que Vossa Excelência já ocupou outras vezes, a cadeira de deputado estadual. Bom dia a todos os telespectadores e telespectadoras da TV Assembleia, da TV Verdes Vale, da TV Sinal, das emissoras que retransmitem esta sessão, os ouvintes da FM Assembleia, a todos que nos veem e nos ouvem nesse momento. Senhor presidente, a semana passada estive fazendo uma viagem e visitando o estado e o país de Cuba, mais especificamente em Havana. E aqui eu quero apresentar um relato do que eu vi e do que eu percebi naquele país nos dias em que passei visitando. E quero pegar alguns aspectos do que nós temos e que tem em toda a cidade. Primeiro, observação que faço é em relação à mobilidade urbana, que é uma discussão hoje muito presente no mundo inteiro, principalmente aqui na nossa cidade de Fortaleza, porque nós somos uma cidade de 2.700.000 pessoas, população equivalente à de Havana, que também é em torno de 2,5 milhões de pessoas. E o que eu percebi, a primeira observação que lhe salta aos olhos, é de que não há engarrafamento em Cuba, em Havana, que é a maior cidade. E por que não há engarrafamento? Primeiro porque a frota de veículos é muito reduzida, pela sua característica histórica, pelo seu desenvolvimento, que econômico não permite, em que cada cidadão, cada pessoa tem o desejo de ter um veículo. Primeiro, as condições econômicas impedem que isso aconteça. E com base nisso, a mobilidade urbana da população se dá através de uma frota, de um sistema de transporte coletivo eficiente e de qualidade. Você tem aqueles ônibus chamados ônibus metrô, que são ônibus 2 em 1, vamos dizer assim, que é o que faz a movimentação da grande massa, da grande quantidade de pessoas. Então, a redução de uma frota de veículos, acompanhado de ônibus de transporte coletivo, e uma diversidade do transporte das pessoas. Você tem uma alternativa própria deles, é que nas pequenas distâncias, no centro da cidade ou numa circunferência de até 8 quilômetros, 10 quilômetros, ela é feita de bicicleta. Tem um triciclo em que transporta ali, uma pessoa transporta cerca de 3 pessoas no triciclo, cobertinho e tal, e que as pessoas fazem o seu trajeto ali da curta distância dentro de uma situação que não necessita de um carro ou não necessita de um ônibus. Então, isso já reduz
sem dúvida nenhuma, a necessidade de um transporte motorizado. Você tem uma frota de táxis, e aqui é um detalhe importante, a frota de veículos de Cuba, certamente é a maior frota de veículos antigos em circulação. É visível qualquer aglomerado de veículos, a predominância da idade daqueles veículos é da década de 50, principalmente da década de 60. Mas todos, ou a grande maioria, veículos com a mecânica moderna. Você entra num carro, num chamado Belé, ou então um rabo de peixe, um Chevrolet, um carro da década de 50, da década do ano 50 ou do ano 52, com o seu motor moderno, um motor Mitsubishi ou um motor Hyundai. Isso você percebe ao trafegar, a utilizar esses veículos. Eles são todos veículos, na sua grande maioria, transportador de turista e da população, que são táxis, né, que fazem esse transporte da população. Então, essa diversidade, a redução da frota, de uma frota de veículos reduzida, pequena, e uma diversidade da forma, da maneira de se transportar, faz com que haja uma mobilidade urbana no que diz respeito ao tráfego de veículos e de passageiros, uma solução que é específica de Havana, de Cuba. Eu não estou aqui trazendo esse modelo para Fortaleza ou para qualquer outro país, ou para qualquer outra cidade, porque não é impossível se realizar, tendo em vista que há a sua especificidade na sua construção. As praças e as calçadas e as avenidas são todas muito amplas. Não há no ambiente urbano de Havana, que foi construído mais na modernidade, que não seja amplas avenidas, com amplos espaços para pedestre, com amplos espaços para que as crianças possam desenvolver as suas atividades físicas. É comum você estar no centro de Havana e uma turma de jovens estudantes de uma escola estarem fazendo o seu exercício físico, acompanhado por um professor, lá naquela praça. A escola não precisa ter um ginásio poliesportivo para poder realizar suas atividades físicas. A própria praça, o próprio ambiente público abriga essa atividade escolar, essa atividade física das crianças. Então, uma observação que eu tive em relação a essa questão da mobilidade urbana. Havana é uma cidade que transpira turismo e cultura. Pela sua construção, que é uma cidade iniciada as obras da sua construção lá pelo século XVII, e que tem uma região imensa desse período de construção, com predominância da arquitetura barroca, que está sendo restaurada. É uma cidade que eu considero monumental, porque existe uma diversidade de monumentos históricos, onde as embaixadas, as igrejas, os museus, as repartições públicas, as escolas, elas são instaladas nesses equipamentos que quem visitou Cuba há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, eu estou falando de Havana, e foi agora, vai perceber a diferença, porque é uma cidade em reconstrução, em restauração, melhor dizendo, em restauração. Aqueles edifícios, aqueles monumentos que foram destruídos ao longo do tempo estão sendo restaurados. É uma cidade que foi considerada patrimônio histórico mundial e, portanto, está sendo trabalhada para a sua recuperação, para a sua preservação, porque é uma
uma política, não só para Cuba, mas aqui para cidades históricas no nosso país, que há uma política de recuperação e de preservação desses equipamentos. E lá, como é predominantemente uma arquitetura desse período, mais ainda se faz necessário. Áreas da cidade antiga, chamada Havana Antiga, está toda sendo restaurada, tanto do ponto de vista do edifício, da sua estética, como da parte do saneamento, do esgoto, da água. Você transita e vê essas atividades de restauração e de recuperação e de modernização das estruturas dos serviços de água e de esgoto da cidade de Havana. É uma cidade que cotidianamente tem muita atividade cultural, noturna, os restaurantes, todos, restaurantes que foram inaugurados em 1912. Tive a oportunidade de almoçar e de jantar num restaurante chamado Los Nardos, que é de 1912. A Revolução preservou aquilo que foi e que é historicamente da vida do povo cubano. Então, esses restaurantes são todos preservados na sua forma de fazer, de apresentar a refeição, na sua estrutura de arrumação da mesa. Não houve alteração e ela é preservada do ponto de vista cultural e do ponto de vista histórico. A violência que hoje aqui nós estamos debatendo, a violência é zero em Havana. Nós não temos o problema de andar com cordão de ouro, o problema de andar com a máquina fotográfica, mesmo nos ambientes pobres da cidade, onde você percebe uma população comum das pessoas, não tem essa violência de tomar o teu equipamento, de fazer o assalto da violência sobre aquilo que você esteja conduzindo o turista, porque a cidade ela é repleta de turistas para tudo quanto é lado. Não quero dizer que não haja isso em Cuba, que não haja o furto, que não haja o batedor de carteira, que não haja esse tipo de delinquente, mas nós não percebemos e não há essa violência como nós temos aqui, mesmo nas áreas nobres da cidade. Vossa Excelência me concede, deputado Lula Moraes. Pois não, deputado Vasco, um instante. Como aqui acontece na beira-mar, nos ambientes onde você não tem condição de andar, o turista não tem condição de andar com estes apetrechos. Pedintes, você não vê uma cidade com pedintes, apesar de pobre, a população é uma população pobre, visivelmente pobre. Você não está aqui, essa diferença, essa desigualdade que há, nossa, visível, você não percebe isso na cidade de Havana. A diversidade de eventos culturais é uma exaltação da dança, da música. Por sinal, tem uma revista hoje nacional que está circulando, destacando positivamente a música cubana como uma música hoje que está em expansão e de ocupação do seu espaço, né, na musicalidade mundial. Deputado Vasquez Landim, por favor. Deixa eu fazer uma parte aqui. Depois. Tá. Meu caro deputado Lula Moraes, Vossa Excelência, que esteve agora recentemente em Cuba, obviamente que vem com uma noção, com uma visão muito mais recente, atual, do que a nossa que estivemos lá há mais de 10 anos. Claro, é óbvio, todo mundo conhece, todo mundo sabe do que sofre Cuba em função do bloqueio econômico que sofre, mas que mesmo assim o seu povo, com muito sofrimento, com muito denodo, com muita cidadania, consegue conquistas e políticas públicas
que se multiplicam no mundo, que são copiadas no mundo, que se espraia no mundo, que se capilariza desse mundo afora. E Vossa Excelência falou com relação à questão da mobilidade urbana, que hoje é um tema que preocupa as grandes metrópoles, as grandes cidades e até as pequenas cidades e cidades de médio porte, como é preocupação nossa lá no Cariri, na minha cidade de Juazeiro do Norte, que nós temos um gravíssimo problema de mobilidade urbana, que se não for tomada providências urgentes, com certeza nós haveremos de ter problemas e pagar tributo caríssimo num futuro não muito distante. E eu conheci realmente como são as avenidas de Havana. São avenidas larguíssimas, com canteiro central muito largo, que dá a possibilidade de todos se locomoverem com a maior facilidade, calçadas largas, praças enormes, não tem nada acanhado. Nos parece ter sido tudo muito bem planejado ou que se obedeça a um plano diretor muito bem ao pé da letra, diferente da grande maioria das nossas cidades brasileiras. Isso nós observamos, além de observar também a pobreza, a injustiça, essas questões sociais que também é sobejamente conhecido pelo mundo inteiro. Mas nós temos também a destacar, meu caro Lula, talvez aí ao longo do seu pronunciamento, eu possa até estar me antecipando, se assim estiver fazendo, quero lhe pedir desculpa, com relação ao crescimento da saúde em Cuba. Cuba, ela possui o maior número de médicos per capita para a população, para cada habitante. Um negócio interessante. Então, não tem essa falta que existe, como nós temos aqui um sem número de faculdades. Cuba deve ter em torno de 24 a 30 faculdades de medicina, cobre e ainda exporta médico para outros países, recebe médico de outros países e é um ensino de excelência. Tanto é assim que em Cuba são desenvolvidos vacinas, cirurgias, tratamentos de algumas patologias e enfermidades, Vossa Excelência sabe muito bem disso, até mais do que eu, que lá realiza isso. Então, com essa visão que Vossa Excelência traz atualmente de Cuba, desta ilha, Vossa Excelência está trazendo para nós outros, para a população em geral, para a nossa sociedade, o que realmente hoje é essa ilha. E deveria ser muito mais uma ilha de prosperidade e de desenvolvimento, que ainda precisa muito, mas que certamente mostra ao Brasil e ao mundo inteiro políticas, ações que deveriam ser copiadas por outras nações. Parabéns a Vossa Excelência por ter ido conhecer essa realidade. Ao irmos, aprendemos muito em vários setores, em várias facetas da vida cotidiana, da vida humana, da vida administrativa, da vida política, da vida dos regimes, das democracias, da ditadura. É uma visão muito grande que se vê quando vai de lá. Eu agradeço a Vossa Excelência por me dar essa oportunidade de compartilhar do seu pronunciamento. Eu que agradeço, deputado Vasco, porque complementa bastante o nosso pronunciamento. Finalizando mesmo, eu estive no 1º de maio, que é uma grande festa cívica. Mais de 500 mil pessoas, trabalhadores, jovens, estudantes, os militares, as mulheres, as crianças, participando daquela atividade que é inesquecível e específica. Povo orgulhoso da sua história, construtor da sua história, da sua soberania e, acima de tudo, solidário. A ELAM, que é a Escola Latino-Americana de Medicina, já formou cerca de 6.900 médicos de todo o mundo. Países diversos, e principalmente o Brasil da América Latina, 70% são oriundos daqui, mas forma médico palestino, africano, da Ásia, enfim, de todo o mundo, para poder ajudar ao desenvolvimento e às condições de vida da sua população. Por isso, Cuba merece ser exaltada, merece ser colocada dentro de um aspecto positivo. Os negativos a gente deixa para aqueles que desejam não o melhor para a humanidade. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Lula Moraes, que disporá de até 15 minutos. Tem a palavra, deputado.
Obrigado, deputado Daniel Oliveira, que preside essa sessão. Bom dia, deputado Roberto Mesquita, deputada Eliane Novaes, deputado Leonardo Pinheiro, que se encontra no plenário, e a todos os telespectadores e telespectadoras da TV Assembleia, das emissoras que retransmitem essa sessão, da TV Verdes Vale, da TV Sinal e ouvintes da FM Assembleia. Eu quero inicialmente me associar às palavras da deputada Eliane Novaes em relação aos parabéns ao nosso radialista Antônio Viana, que aniversaria hoje, desejar os parabéns. Já o fiz através do Face e fazendo agora aqui também junto com a deputada Eliane Novaes e o deputado Daniel Oliveira, que desejando, portanto, vida longa, com saúde, ao nosso Antônio Viana. Senhor presidente, hoje pela manhã eu estive na FIEC, participando de um encontro, Movimento Água Já, que foi articulado pelo presidente do Instituto Frutal, Euvaldo Bringel, onde estiveram presentes o empresário Ricardo Prado, vice-presidente da FIEC, a Nicole, presidenta do SIC, além do Assis Barreto, da FACIC, do João Porto, da Associação Comercial, e muitos representantes da sociedade, empresários e agricultores e produtores, preocupados com essa questão da segurança hídrica do Estado do Ceará. E o encontro tem como objetivo ações para a segurança hídrica, buscando sensibilizar a antecipação da conclusão do canal da transposição do São Francisco, como também do Cinturão das Águas, que, concretizado esses projetos, sem dúvida nenhuma, nós teríamos, de fato, uma segurança hídrica para o nosso Estado, para